Ela já começou bem debaixo dos nossos narizes, mas ninguém percebeu a tempo. Há uma preocupação emergente com uma nova religião mencionada no livro do Apocalipse da Bíblia, considerada perigosa e destinada a dominar nos últimos dias. Esta religião, chamada de Religião da Babilônia, é descrita no Apocalipse, escrito por João, mas diferindo de seus outros escritos devido à forma complexa como foi revelado. De Deus para Jesus, depois para um anjo e finalmente para João, para que ele transmitisse às igrejas. O livro do Apocalipse, que aborda eventos anteriores, durante e após o retorno de Jesus Cristo, descreve a Babilônia como uma entidade religiosa e maléfica. João testemunha o julgamento da grande prostituta que simboliza a Babilônia, e seu destino final é a destruição. A Babilônia, representando um sistema religioso antigo e imitador do cristianismo, exerce domínio sobre várias nações e tem um efeito hipnotizante tanto sobre pessoas comuns quanto sobre governantes. O conceito de fornicação é frequentemente associado à idolatria na Bíblia, e a Babilônia é vista como espiritualmente atraente, mas moralmente corrupta. Esta cidade, mencionada 287 vezes na Bíblia, e sendo a segunda mais citada depois de Jerusalém, era localizada às margens do rio Eufrates e considerada um centro de civilização hostil a Deus. Pouco depois do dilúvio, Babilônia tornou-se a capital de um império que conquistou Judá, simbolizando todo o mal para o povo de Deus devido à sua crueldade, luxúria e ganância. No Antigo Testamento, Babilônia é associada a cultos organizados, blasfêmia e opressão dos fiéis. A ideia de Babilônia precede os eventos descritos em Apocalipse 17 e 18, e o reinado do Anticristo, representando um sistema mundial presente desde os tempos de João, com Roma como seu exemplo. No futuro, durante o reinado do Anticristo, Babilônia exercerá uma influência global sem precedentes tanto religiosa quanto comercialmente. Babilônia religiosa é descrita no Apocalipse como Babilônia, a Grande, uma entidade poderosa e corrupta que desvia as pessoas de Deus com práticas enganosas, simbolizando infidelidade religiosa e corrupção. Esta figura é retratada como uma prostituta que se envolve em relações ilícitas com os reis da terra, destacando a corrupção moral e espiritual. No Apocalipse 17, João é levado ao deserto onde vê uma mulher montada em uma besta escarlate, com 7 cabeças e 10 chifres, simbolizando o Anticristo e seu governo. Esta besta, também mencionada em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, recebendo poder e autoridade de um dragão, e governando o mundo enquanto oprime o povo de Deus, e é adorada pelos habitantes da terra. A primeira besta no Apocalipse simboliza o Anticristo, enquanto o dragão representa Satanás. O anti, em grego, significa em vez de, sugerindo um substituto em vez de um competidor. O Anticristo, comparado a bestas como leopardos, ursos e leões, lidera uma federação política e chama a atenção mundial ao se recuperar de uma ferida mortal, possivelmente de uma tentativa de assassinato. O número 666 é o nome codificado desse ditador. A mulher, vestida de escarlate e púrpura, simboliza governança e riqueza, mas também idolatria e impureza. Babilônia, a Grande, não se refere à cidade física, mas à representação espiritual da origem da idolatria e adultério espiritual. Este movimento de Satanás, a religião da ordem global, seduz as pessoas com a ideia de que qualquer crença é válida, contanto que se acredite em algo. A mulher é embriagada com o sangue dos santos, deliciando-se com a perseguição aos fiéis, similar às atrocidades cometidas no passado em nome da Igreja. Apocalipse, capítulo 17, versículos 12 a 15 menciona 10 reis que recebem poder junto com a besta e lutam contra o cordeiro, mas serão derrotados. A prostituta, sentada sobre muitas águas, simboliza seu domínio global sobre povos e nações. No final, o Anticristo e seus aliados se voltarão contra a prostituta, destruindo-a para estabelecer a adoração exclusiva ao Anticristo. Esta traição final reflete a intolerância do Anticristo a qualquer forma de adoração que não seja dirigida a ele mesmo. Apocalipse 17 também destaca que o julgamento contra a Babilônia religiosa é ordenado por Deus,
que usa os 10 reis como instrumentos para executar seu propósito. Esses reis apoiarão o anticristo, alinhando-se com o desejo do mundo por uma religião e governo sem Deus. Já no versículo 18, identifica Roma como a grande cidade que dominava na época de João. Mas Babilônia simboliza a ordem global que sempre governou sobre os governantes. Os cristãos devem refletir se são governados por essa influência ou por algo maior. Babilônia está destinada à queda, um evento que será um desastre econômico e político de grandes proporções, causado pela vontade de Deus incutida nos corações dos governantes. Os políticos ambiciosos destruirão Babilônia por inveja de seu poder financeiro, provocando um colapso econômico. O anticristo e o falso profeta terão controle político e religioso, enquanto os reis receberão poder econômico por um breve período. A queda de Babilônia é certa, como retratado no Apocalipse. Esta visão apocalíptica serve como um alerta para os cristãos sobre os perigos de se envolver com sistemas religiosos e políticos corruptos, enfatizando a necessidade de permanecer fiel a Deus. A Bíblia alerta contra a infidelidade espiritual e a corrupção, utilizando a figura de Babilônia como um símbolo das consequências de se afastar da verdadeira adoração. Na Bíblia, Babilônia representa uma sociedade que se distanciou de Deus, e seu exemplo ilustra como a idolatria e a imoralidade podem corromper todos os aspectos da vida, levando à decadência espiritual e moral. Os crentes são chamados a discernir e se manter fiéis aos ensinamentos bíblicos, resistindo às religiões falsas para preservar a pureza da fé. Babilônia é perigosa porque a religião emergente pode afastar os crentes da verdade do Evangelho, promovendo uma mistura de crenças que cria confusão espiritual. Paulo adverte em Gálatas sobre o perigo de ser desviado por ensinamentos falsos que distorcem o Evangelho de Cristo. A Bíblia enfatiza a necessidade de adorar a Deus em espírito e verdade e alerta contra a introdução de práticas de outras religiões que podem conflitar com os princípios bíblicos de santidade e verdadeira adoração. A religião emergente, com seu relativismo e mistura de rituais diversos, desvia-se significativamente dos ensinamentos bíblicos tradicionais. Embora promova a unidade global e a paz, isso muitas vezes ocorre às custas da verdade doutrinária, enfraquecendo as doutrinas centrais do cristianismo. A Bíblia adverte os crentes a permanecerem fiéis ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, discernindo os ensinamentos seguidos para garantir que estejam alinhados com a palavra de Deus. Em um mundo com novos movimentos religiosos, é crucial manter a verdade do Evangelho e ser vigilante contra ensinamentos desviantes. Compreendendo as profecias e advertências bíblicas sobre o surgimento de religiões falsas e a queda de sistemas corruptos como Babilônia, os crentes podem navegar melhor pela paisagem espiritual contemporânea. 2 Timóteo 4 prediz um tempo em que as pessoas rejeitarão a sã doutrina, preferindo mensagens agradáveis que atendam aos seus próprios desejos, desviando-se da verdade de Deus. A Bíblia chama aqueles que creem a discernirem e resistirem às religiões falsas, mantendo-se fiéis aos ensinamentos bíblicos para evitar a decadência espiritual e moral representada por Babilônia. A adoração deve ser em espírito e verdade, rejeitando práticas conflitantes com os princípios bíblicos para preservar a pureza da fé e a fidelidade a Deus. A Bíblia também alerta contra os perigos da infidelidade espiritual e corrupção, utilizando Babilônia como um exemplo de sociedade afastada de Deus. Babilônia simboliza como a idolatria e imoralidade podem levar à decadência espiritual e moral, e os crentes são chamados a discernir e resistir às religiões falsas para manter a pureza da fé. A ascensão da nova religião, com seu foco no relativismo e experiências espirituais pessoais, pode ser vista como um cumprimento das profecias bíblicas que prevêem o afastamento da sã doutrina. A religião emergente mistura rituais diversos e marginaliza a verdade doutrinária, criando confusão espiritual. Paulo, em Gálatas, adverte contra ensinamentos falsos que distorcem o Evangelho de Cristo. E a Bíblia enfatiza a necessidade de adorar a Deus em espírito e verdade. Essa nova religião prioriza preferências individuais sobre os ensinamentos bíblicos e mistura partes de diferentes religiões, focando na unidade global e paz.
o que corresponde ao aviso sobre a propagação de falsos ensinamentos. Jeremias adverte contra falsos profetas que desviam as pessoas com visões próprias. E Pedro alerta sobre falsos mestres que introduzem heresias destrutivas, afastando os fiéis da verdade. Essas advertências são altamente relevantes para os desafios espirituais de hoje. Permanecer fiel à sã doutrina é crucial para proteger a fé contra o engano espiritual. Paulo enfatiza a importância de aderir aos ensinamentos de Jesus Cristo e evitar doutrinas diferentes promovidas por razões egoístas. A religião emergente, com seu sincretismo e relativismo, representa um desvio significativo da sã doutrina, promovendo ensinamentos que atendem a desejos pessoais em vez da verdade da palavra de Deus. A Bíblia serve como uma fonte suprema de verdade e sabedoria, equipando os crentes para discernir a verdade do erro e enfrentar os desafios espirituais da religião emergente. Estudar diligentemente as Escrituras e buscar a orientação do Espírito Santo são essenciais para permanecer fiel à fé e evitar as armadilhas das falsas religiões. O impacto da religião emergente na sociedade moderna é significativo, incentivando a aceitação de verdades subjetivas e experiências espirituais individuais em detrimento de doutrinas fixas. Profecias bíblicas, como as encontradas em Apocalipse e 2 Timóteo, alertam contra o afastamento da sã doutrina e a aceitação de falsos ensinamentos. A Bíblia nos chama a ser vigilantes e a testar todos os ensinamentos contra a palavra de Deus, permanecendo firmes na verdade. Estudar a Bíblia e buscar a orientação divina são fundamentais para enfrentar os desafios espirituais atuais. Ao entender e aplicar as profecias e advertências bíblicas, os crentes podem navegar a complexa paisagem espiritual de hoje, permanecendo fiéis à sua fé e evitando os enganos das falsas religiões. A Bíblia nos equipa para viver em conformidade com a vontade de Deus, fornecendo sabedoria e discernimento para enfrentar as influências enganosas da religião emergente. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, então clique no primeiro comentário fixado e aprenda. Mesmo que você seja um completo iniciante, receba esse chamado. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja por que a Rússia resolveu servir ao Deus Negro. Você irá ficar impactado. Obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.